Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Está conseguindo acompanhar direitinho? Está entendendo? Está fazendo as suas próprias reflexões e interpretações? Porque o que nós buscamos aqui é trazer a leitura de uma maneira prática, onde a gente possa colocar na nossa vida, bem dizer, entender, interpretar e aplicar. São todas as coisas? Passa longe de ser todas as coisas. São pequenas coisas que nós vamos entendendo, mas a partir disso, com a leitura, nós podemos ter uma compreensão e um conhecimento mais profundo sobre as leis feitas pelo fabricante, porque a Bíblia nada mais é do que um manual de como se vive. Então vamos lá. Nós paramos no livro de Esdras. No último episódio, nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 5. Então, hoje, vamos fazer algumas reflexões bem breves do que aconteceu na história. Nós vimos que depois da história de Crônicas, de Segunda Crônicas, onde passaram muitos reis, o livro de Esdras começa com o início da reparação e construção do templo de Deus, né? Muitos povos voltam da Babilônia para Jerusalém. E aí que nós vemos depois, ainda nesses capítulos, que a construção do templo ela é proibida pelo rei Artaxerxes. Desculpe a minha falta de pronúncia. E após isso, os profetas falam para continuar a construção. E o que nós podemos trazer para o nosso dia a dia? Que assim, colocando isso numa maneira prática para nós podemos ver que nós passamos por diversas coisas, por diversas lições, diversos aprendizados, mas depois chega um momento de reconstrução dos fatores que nós precisamos na nossa vida. Mas aí, legal, começamos a trabalhar nisso para melhorar isso e aquilo, começam a aparecer os impedimentos, alguma barreira, algum desafio, alguma pessoa que vem falar que está mudando. Porém, a Bíblia nos instrui a continuar, se é para o nosso bem, se temos uma orientação para isso. Lembre-se que é importante que você converse com Deus, faça suas orações, né? Isso foi perguntado alguns episódios atrás, mas novamente a pergunta: como você escuta a voz de Deus? Se você não tentou ainda, vai lá, faz uma oração, conversa com o próprio espelhinho aqui, ó. Peça para Deus te mostrar que Ele sempre mostra. Então, nós devemos sempre continuar seguindo em frente para uma melhora, uma reparação das coisas que Deus quer para a gente. Mas temos que fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Tudo bem? Então, vamos iniciar a leitura. Fazer os preparativos aqui. Lembre-se de deixar seus comentários, deixar sua reflexão, se esse vídeo está te ajudando, curtir o vídeo para que possa chegar em mais pessoas. E lembre-se, siga a gente no canal e o principal de tudo isso, leia a Bíblia. Isso é uma sugestão? É um pedido? Pode entender como você desejar, mas muitas coisas, ou praticamente tudo de que você precisa para entender como viver uma boa vida, ter bons relacionamentos, ter boas condutas, ter uma compaixão pelas pessoas, ter uma série de outras coisas e obter, está aqui. Sou o exemplo disso? Nenhum! Mas o que eu li aqui está mudando tudo para fora daqui. E isso é
Só a experiência pode me provar isso e só a experiência vai te provar isso. Então, viva essa experiência. Tudo bem? Então, vamos lá iniciar o livro. Respira, prepara. Livro de Esdras, capítulo 6. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chanceleira, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Acmeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para o lugar em que se ofereceram sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 covados e sua largura de 60 covados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Boznai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixais na obra desde a casa de Deus, para que o governador de judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se paguem prontamente as despesas a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário como bezerros, e carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal e vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro, se arrancará da sua casa, e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montouro. E Deus, pois que faz habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto. Apressuradamente se execute. Acabe-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Boznai e os seus companheiros, assim fizeram apressuradamente conforme o que decretara o rei Dário, e os anciões dos judeus iam edificando e prosperaram pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e o aperfeiçoaram conforme ao mandado de Deus de Israel, e conforme ao mandado de Ciro e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a congregação desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a congregação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme ao escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa do dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado, como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus
e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartaram da imundícia das gentes da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meiraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil da lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia, no 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, dos sacerdotes Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita, etc. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros é mandado, para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares prata e ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferecerás sobre o altar na casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e os teus irmãos bem parecer fazer do resto da prata e do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os vasos que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restua-os perante Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás na casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado de Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes levitas, cantores, porteiros, netinins e ministros desta casa de Deus,
que se lhes não possa impor, nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabem, os farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer seja degrado, quer multa sobre seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e aos seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Capítulo 8. A lista dos que voltam de Babilônia com Esdras. Este, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finé, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogias se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zararias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jezarias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 200 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeuel e Samaias, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai, Ezabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaias e Elnatã, Egeribe e Elnatã, e Natã, e Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. E dei-lhes mandado para Ido, chefe do lugar de Casifia, e lhe pus a palavra na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos Netinins, no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com seus filhos e irmãos 18, e a Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, dos seus irmãos e os filhos deles 20, e dos Netinins, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 Netinins, que todos foram expressos por seu nome. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos e para todas as nossas fazendas. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem.
mas a sua força e a sua ira sobre todos os que os deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 de seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos que eram a oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em seu lugar, e pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: Consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro. Oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus dos vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os passeis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus. E então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro, e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme ao peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, em sacrifícios pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos satrapas do rei e aos governadores de Aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Capítulo 9. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com as mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa das transgressões dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei na minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues a nós os nossos reis e nossos sacerdotes na mão dos reis da terra, a espada, ao cativeiro e ao roubo, e a confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento,
e nos fez graça na parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escaparem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficências perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos na casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos, pois, disto? Pois deixemos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teu servo, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pela abominação com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossos filhas não darei aos seus filhos, e suas filhas não tomarei para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais, e comais o bem da terra, e os façais possuir os vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu é o nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos, e a aparentar-nos com os povos dessas abominações. Não te indignarás tu assim contra nós, até de todos nós consumires, até que não ficasse resto nem que escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na sua presença por causa disso. Capítulo 10. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres etéreas. E orando, Esdras, assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado de Deus e o façam conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e assim faz. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes, os levitas e a todo Israel, de que fariam conforme as palavras, e eles juraram. E Esdras se levantou do dia da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu, e água não bebeu, porque estava anojado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua família se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos cativeiros. Então, todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo, porque este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredidos e caçastes com mulheres estranhas,
multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação, e disseram em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem a obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus. Porque esta causa, porém, somente Jonathan, filho de Azael, e Jaazeias, filho de Tikvá, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram, e assim o fizeram os que tomaram dos cativeiros. E apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa dos seus pais, e todos pelo seu nome, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio, e acabaram com todos os homens que casaram com as mulheres estranhas, até ao primeiro dia do primeiro mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com as mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos Maacéias e Elizer, e Jaribe e Gedalias, e deram a sua mão de que despediram as suas mulheres. E achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maacéias e Elias, e Semaias e Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Netanel, Josabede e Elasa, e dos levitas, Josabede, e Simei, e Quelais, este é Quelita, Petarias, Judá, Eliezer, e dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telum e Uri, e de Israel dos filhos de Porás, Ramaias, e Ezias, e Malquias, e Miamim, e Eleazar, e Malquias, e Benaia, e dos filhos de Elão, Matanias, e Zacarias, e Jeiel, e Abdi, e Jeremote, e Elias, e dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias e Jerimote, Isabade e Aziza, e dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atlai, e dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque e Adaías, Jazube, Iseel e Jerimote, e dos filhos de Paate, Moabe, Adna, e Quelel, e Benaia, e Maacéias, e Matanias, e Bezaleel, e Binuí, e Manassés, e dos filhos de Arim, Eleazar, e Sija, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias, dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Euel, Benai, Bedias, Queluí, Vanias, Merimote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jeazai, e Bani, e Binuí, Simei, e Silemias, e Natã, e Adaías, Macnadibe, Sazai, Sarai, Azarel e Selemias, Semarias, Salum, Amarias, José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas, e algum deles tinha mulheres de quem
alçaram filhos. Bom, chegamos ao final do livro de Esdras. Próximo livro é o livro de Neemias. É um livro também relativamente curto. Ele possui aí, deixa eu ver, 10, 12, 13 capítulos. Leremos aí os próximos episódios. Agradeço a sua audiência e vejo você numa próxima. Até mais!